Boa tarde, pessoal! Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos de volta. E que legal poder contar com a participação, com a presença de vocês, prestigiando o Movimento Inova, esses dias que a gente vem preparando para vocês com muito carinho. E agora, após almoço, com as baterias recarregadas, a gente pode, então, rumar para a segunda parte do nosso dia. Para dar o pontapé inicial nessa nossa tarde, que vai ser super gostosa e está cheia de atrações super bacanas para vocês, eu quero contar que a gente vai ter uma palestra e oficina. A palestra e oficina serão conduzidas por duas convidadas especialíssimas, que são a Gislaine Batista, da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, e a Paula Carolei, da Unifesp. Ela é coordenadora do curso de Design Educacional. E quem vai nos ajudar nesse percurso, quem vai mediar este encontro é o nosso querido professor Ed Joel, para quem eu já toco, então, a bola para a gente começar. Vamos lá, professor? Vamos lá, muito obrigado, professora. Então, eu sou o professor Ed Joel, quero dar as boas-vindas, aos nossos colegas professores que estão aí nos acompanhando, aos educandos e também aos responsáveis. Então, eu quero, desde já, passar aqui para a professora Paula. Boa tarde, acho que a gente vai começar meio junto aqui, né? Eu e a Gislaine. Então, a gente tem uma parceria assim de alguns anos, né? Eu acho que a gente tem uma parceria que funciona bem porque eu trabalho mais na área acadêmica, no ensino superior, e a Gislaine lá na prática, no ensino básico, e muitas vezes o que a gente discute, né, e ela faz e vice-versa, a gente vai trocando muito. Então, o que a gente vai trazer hoje, uma experiência, é uma prática refletida. Então, acho que a Gislaine vai começar a falar um pouquinho dessa relação e como é que ela teve a primeira insight para fazer essa prática e como é que a gente foi ampliando no meio do caminho, né, Gi? Isso. Tudo bem, pessoal? Boa tarde, é um enorme prazer estar aqui com vocês. A gente agradece o convite da SEDUC, da Débora, que nos chamou, que confia bastante no nosso trabalho. E é sempre um prazer enorme dividir o que a gente faz, compartilhar essas experiências, que elas vão muito mais além de apenas experiências didáticas ou pedagógicas, né? A gente procura ter diversão, prazer, satisfação naquilo que a gente faz, né? Então, a atividade que vocês vão acompanhar hoje, ela é já, acho que a sexta versão de uma atividade que ela foi realizada com o intuito de trabalhar a aprendizagem criativa em contextos de larga escala, com muitas pessoas, né? Então, como trabalhar experiências que sejam significativas, mão na massa, com um grande público como vocês, né? E depois, como a gente pode inserir elementos da gamificação nessa experiência que já é por si só tão significativa. Então, a gente vai apresentar para vocês hoje essa experiência, depois a gente fala um pouquinho das nossas histórias, e eu queria que vocês, se o pessoal colocasse logo para a gente o primeiro slide. Isso. Então, essa experiência que a gente irá vivenciar com vocês se chama Monstrinhos Criativos. Eu sou a Gislaine, sou professora da Rede Pública Municipal, atualmente na coordenação. Coordeno também o Núcleo São Paulo de Aprendizagem Criativa, fui fellow da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, e tem aqui a Paula também. Acho que a Paula pode falar um pouquinho, fala um pouquinho aí da sua formação, Paula. Eu sou bióloga de formação inicial, tenho mestrado, doutorado em educação, depois fiz pedagogia também, e trabalho com ensino online, gamificação e design educacional, pensando em novos modelos de educação há já um bom tempo, e estou aí sempre pensando em criar experiências, né? Não uma gamificação de reação, mas uma gamificação para criar autoria e protagonismo. A gente tem autoria e protagonismo, então é nessa pegada que a gente trabalha. Isso. Então, vamos lá? Então, passa o slide aí para a gente. Então, a ideia agora é a gente se divertir, aprender e se divertir. Então, vocês têm aí 5 minutinhos para separar alguns materiais, o que vocês tiverem em casa. Eu vou conversando um pouquinho com vocês em relação a isso e vou mostrando o que a gente tem, eu e a Paula. Então,
Vai lá, corre lá, separa aí o que vocês precisam. A gente pode pegar potinhos de Danone, né? Potinhos de Danone. Pode pegar papel, né? Aqui, ó. Pode pegar papel, não precisa ser nada muito elaborado. Se vocês tiverem a gente chama de limpador de cachimbo também, mas se não tiver, tudo bem. Bolinhas de isopor, né? As bolinhas de isopor também dão ótimos monstrinhos. Olha esse aqui que interessante, que também dá ideias super legais. Ó, a Paula, estamos lá, canetinha. E slime também podem render bons monstrinhos. Tampinha de shampoo. Uma coisa que eu comecei a brincar bastante, sabe aquele macarrão que acabou passando do prazo? Então, também dá para fazer criaturas muito monstruosas com macarrão. Aí a Paula está mostrando os slimes, desculpa. É legal sempre a gente pegar o que tem em casa. Bolinha de papel amassado, então eu posso pegar uma bolinha de papel e imaginar o que ela pode se transformar. Olha só, né? Ela já vai me trazer aqui algumas ideias. Então, antes de tudo, é legal a gente experimentar os materiais que tem. Então, se você tiver um pedacinho de papel, canetinha e papel, lápis de cor e papel, já vão produzir ótimos monstrinhos, ok? Vamos lá, então, começar a nossa experiência? Acho que já deu tempo de pegar os materiais, certo? Então, vamos lá. Vocês podem passar para mim o próximo slide? Então, vamos ver aqui. Então, nesse slide, está dizendo como a gente vai começar aí, brincando. Então, a ideia aqui, vocês vão ser desafiados. Então, construindo ou desenhando o meu monstrinho interior. Então, todo mundo tem um dia que não tá bom, e aí sai aquele monstro interior, aquela raiva, ou uma expressão muito forte, algo que me desestabilizou. E a gente sempre refere a isso a algo ruim. Mas será que é ruim? Será que quando a gente traz esse bicho interior, será que a gente também não tem uma potência que pode ser bem aproveitada? Então, essa atividade é para a gente refletir sobre isso. Então, o que uma experimentação mão na massa com elementos da gamificação pode nos provocar? Então, a gente vai construir, trazer para fora aí esse monstrinho interior. Então, próximo slide. Vamos lá. Na apresentação. Acho que era legal colocar lá para o pessoal conseguir acompanhar. Isso. Vamos lá. Poderia ir para a imagem anterior, por favor? Slide anterior. Voltar só um. Isso. Então, a ideia desse desafio é construir esse monstrinho que está aí dentro de todo mundo e que todo mundo tem. Próximo slide. Então, vamos imaginar aí que todos temos nosso monstro interior. Ele surge, vez ou outra, numa situação que te pega de surpresa, apresentando aquela peculiaridade que só a gente sabe que ela existe. E só nós entendemos e percebemos que ela está dentro de nós. Você já imaginou como poderia ser esse monstrinho se ele fosse real, se você pudesse materializar esse monstrinho? Já parou para pensar como ele seria? A partir de agora, você está convidado a construir o monstro que habita aí dentro de você, levando em conta o que ele tem de melhor para construir o mundo ou mesmo o local onde você mora. Então, você vai pegar essa potência, quando você fica nervoso, traz aí esses bichos para fora, o que você pode fazer com essa energia e transformá-la em algo melhor? É isso que você vai colocar nesse monstrinho. Então, a gente vai preparar aí 5 minutinhos e vamos mostrando algumas ideias para vocês. Então, olha aqui, eu peguei aqui. Se tiver uma musiquinha de fundo para mostrar para o pessoal, a gente já pode começar a construir um monstrinho. Nós teremos 7 minutos. Vocês podem passar o próximo slide, por favor? Então, vamos lá. Primeiro, o que vocês vão fazer? Comece a imaginar como vai ser esse monstrinho, né? Como que ele é, o que passa na sua cabeça. Depois você vai separar cola, tesoura e objetos do seu cotidiano, que a gente já falou aí. Os potinhos, tampinhas dão ótimos monstrinhos. E aí, com esses materiais, você vai começar a elaborar esse monstrinho, ver o que ele tem, o que ele tem de interessante. Pode até ser com canetinha, pode ser um monstrinho mais simples, tá? Mas vocês têm só 5 minutos,
Ok? Vamos lá? Podemos começar a criar, então. Se você tiver elementos eletrônicos também, você pode inserir na sua criação. Então, você pode usar um papelzinho. Então, a primeira coisa que eu vou fazer um monstrinho bem simples. Eu vou amassar o papel, certo? Amassar o papel. E posso, a partir desse papel amassado, usar aqueles olhinhos que vêm prontos, pegar cola, ou posso criar os meus próprios olhinhos, certo? Vamos ver se vai colar, deixar aqui um pouquinho, ou eu posso também, com papel, a Paula também está fazendo, Paula? Qual monstrinho você está criando? Ah, o que você está usando? Será que dá para mostrar pertinho, mais pertinho você? Será que a câmera pode te colocar mais pertinho? Ah, a Paula usou um potinho. Slime, toda melecada. Slimes. Agora eu tô tentando fazer um chapéu, um olhinho. Ah, entendi. Caneta. Muito bem. Ah, ok. Então vamos lá. Então eu decidi hoje, por conta do nosso tempo, criar algo bem simples, mas vocês não precisam copiar o que eu estou fazendo. Vocês podem partir da ideia de vocês. A ideia aqui é cada um criar a sua experiência. Então, eu criei 2 olhinhos. E vou pegar aqui um pedaço de papel. Mais escurinho. Aqui. Isso. Vou colar. Segurar um pouquinho. Isso. E... vamos pegar aqueles olhinhos que eu sempre já criei, vou recortar. Vamos lá. Temos que prestar atenção no tempo, hein? Porque de repente ele acaba e a gente nem construiu ainda. Não se preocupem, os monstrinhos, eles não têm estética definida. Por que a gente optou pelos monstrinhos? Porque eles não têm uma estética definida, eles não precisam ser magrinhos, eles não precisam ter essas convenções de beleza que a gente está acostumado a ver na sociedade, de beleza, de magreza, de altura, né? Ele pode ser do jeito que eu quiser, né? Então a gente tem essa liberdade de construí-lo dessa forma. Olha só. Certo? E aí eu posso ir incrementando da maneira que eu quiser. Então, esse aqui que eu já havia feito antes, ele é um monstrinho, né? Ele fala um oi e aparece o nome dele sempre que ele conhece uma pessoa nova. Olha só, ele é tímido, sempre aparece uma pessoa nova. Se eu quiser incrementar esse monstrinho, eu posso colocar um LED nele, uma bateria, e ele vai conversar comigo também com esse elemento. Então, eu tenho uma bateria, um LED. Se vocês não tiverem, não precisa, as criações continuam bonitas do mesmo jeito, independente do que eu coloco nele. A ideia aqui é que ele represente você, tá? Eu posso colocar aqui também um LED e eu tenho um outro tipo de monstrinho, certo? Então eu posso partir de criações mais simples, como uma bolinha de papel com olhinhos, ou sem olhinhos, depende de vocês. Eu tenho mais. Olha só, deixa eu ver. Olha só, tem asas o monstrinho da Paula. Será que dá para colocar o da Paula em primeiro plano? O monstrinho da Paula em primeiro plano? Olha lá, muito bem. Então, tem até a máscara do Moodle, o Moodle como máscara. Olha só. Então, daqui a pouquinho, tanto o monstrinho da Paula como o meu, eles vão se encontrar em algum lugar
aí que a gente preparou para vocês conhecerem também essa possibilidade dos monstrinhos terem onde se encontrar. A gente tem mais 2 minutinhos para finalizar o monstrinho, certo? E a gente também quer encontrar o monstrinho de vocês. A gente criou um espaço que todos vocês podem se encontrar, tá bom? Então eu vou levar aqui o meu Licúrgio e o meu Super Amigo, que é um outro monstrinho também super legal. Vamos lá? Acho que já deu tempo de todo mundo construir o monstrinho. Acho que já deu tempo, né, Paula? O que você acha? A gente dá mais uma lambuja? Mais um minutinho só. Vamos lá. Tem um outro aqui que é bem simplesinho, olha que pequenininho. Um recorte de papelão e um olhinho. Também bem simplesinho de fazer. Uma coisa que também dá super certo é a gente usar fecho de alimentos. Ele também é bem legal para a gente usar nas nossas experiências, tá bom? Fitinhas adesivas. E como eu falei, né, tampas de shampoo ou outros utensílios também dão experiências bem legais também, por conta deles terem essa abertura do fecho. Vamos lá? Então, próximo slide, por favor. E depois o próximo slide. Acho que já terminamos os nossos monstrinhos. Daqui a pouco todo mundo vai conhecer esses monstrinhos que foram criados. Agora, a Paula, ela vai levar a gente para um espaço onde todos esses monstrinhos podem ser... A gente pode se encontrar para conhecer esses monstrinhos. Vai lá, Paula, agora é com você. Agora, o Mentimeter primeiro. Opa, desculpa, gente. Pulei uma etapa, vamos lá. Então, agora eu vou compartilhar com vocês. A gente quer saber o que esses monstrinhos representaram para cada um de vocês. Então, eu vou abrir uma telinha aqui, bem rapidinho. E eu quero que vocês preencham o link que vai ser colocado no chat aí para vocês. Se vocês puderem colocar a telinha que está aí, por favor, eu agradeço. E daqui a pouquinho eu compartilho a minha tela. Isso. Nesse endereço, a gente quer saber, vocês vão entrar nesse endereço e a gente gostaria de saber o que cada monstrinho proporcionou aí para vocês. O que vocês sentiram ao construir esse monstrinho? Tá? Que sensação vocês construíram? Vocês podem tanto acessar o endereço pelo chat, como podem acessar também nesse link encurtado. Os 2 links levarão para a experiência. Vamos lá? E quando passar o resultado também tem um número, também ajuda. Isso, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar isso com vocês. Vamos lá. Vamos lá? Será? A gente vai aqui. Vamos lá. Olha. Vocês têm 5 minutinhos aí para acessar e falar para a gente o que esse monstrinho proporcionou para vocês, o que ele está transmitindo para vocês aí de emoções. Vamos lá? Será que já está no chat? O pessoal está acessando? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, só para vocês verem como que... Vocês vão acessar, quando vocês acessarem esse link, vocês vão ter acesso a essa apresentação. Tá? E aqui vocês colocam a sensação que esse monstrinho ocasionou em vocês. Se foi de alegria, de felicidade, de preocupação. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu vou ter que criar um monstrinho agora, como que eu vou fazer com isso? Tá? E submete aí e aí a gente vai mostrar para vocês aqui o resultado dessa enquete, rapidinho. Vamos lá. Certo. Então, eu vou mostrar aqui o que o pessoal tem respondido aí para vocês. Vamos lá. Então, o pessoal tem dito sobre felicidade, sobre alegria, sobre ansiedade. Será que já está lá no chat o link? Lá, o pessoal tem 3 minutinhos aí para responder o que sentiu ao fazer o monstrinho. Vamos lá?
Ok? Já está lá no chat? Ok. Olha lá, tá aparecendo. Tem um delayzinho, né? Ah, tá feliz, alegria, ansiedade, preocupação. O Otávio colocou o nome dele. Bem-vindo, Otávio. Muito legal você estar aqui com a gente. O que mais que o pessoal tem aqui? Olha lá, desplugada, uma atividade realmente desplugada, sensacional, alegria, ansiedade, olha lá, libertação, preocupação, prazer, orgulho, muito bem, é para se orgulhar mesmo, muito bem, fazer uma atividade em 5 minutinhos é motivo de muito orgulho. Prazer, lindo, olha, muito bem, a gente quer ver esses monstrinhos que são lindos aí. Alegria, ansiedade, o que mais? Atenção, achou legal, fofo, pavor, nossa, teve gente que não precisa ficar apavorado, toda criação é super bem-vinda. Vamos lá aqui, simplicidade, parabéns pelas ideias, interessante, olha, que legal, vamos lá. A alma, realmente, o monstrinho, ele vai buscar na gente o que a gente tem de melhor. Apressado para criar, infelizmente, por conta do tempo, a gente tem que fazer bem rapidinho, não tem muito jeito. Lembranças, realmente, o monstrinho, ele traz para a gente esse resgate até da infância, né? Quer falar alguma coisa, Paula, sobre as sensações que estão aparecendo aí, que o pessoal está compartilhando com a gente? Surpresa, tem o pessoal falando de surpresa, de angústia. Olha. Acho que as imagens falam. Olha só. Que legal. Muito bem. Conhecimento. Muito bom. Criatividade, leveza. Então acho que a gente está no caminho certo. O monstrinho, a ideia é que ele traga essas sensações mesmo para a gente, de alegria, de leveza, de resgate da infância, de tranquilidade. A gente sabe que tem muita criançada aí assistindo também. É isso mesmo, a gente quer interagir com vocês. De sentimento. Então vamos lá. Acho que já deu para todo mundo participar. Já deu aí uns 4 minutinhos, acho que a gente já pode partir para a próxima. Mas se vocês não quiserem continuar participando, não tem problema. Agora, a Paula, a gente vai pedir para o pessoal mostrar a próxima slide. E a Paula vai conversar um pouquinho com vocês e a gente vai ter uma experiência aí digital, interativa e imersiva. Vamos lá, Paula? Nosso próximo Vamos slide. lá. Então, eu vou pedir para vocês, eu vou colocar um link também para as pessoas entrarem nesse, vou colocar esse link no chat, também para as pessoas poderem entrar nesse ambiente. Então, assim, os monstrinhos... Opa, deixa eu só parar de compartilhar. Pronto, Paula, é com você agora. Eu estou só com dificuldade de compartilhar o chat. Agora foi. Pronto. Isso. Só para a gente mostrar então, esse aqui é como se fosse o mundo dos monstrinhos, né? A aprendizagem criativa, só colocar aqui. Em aprendizagem criativa, a gente fala muito na ideia de micromundo, né? Vocês estão me ouvindo? Só para... Sim. Tá bom. Então, assim, aqui a gente tem esse ambiente, e eu gostaria que vocês entrassem nesse ambiente. Passou o link, Gi, para o pessoal? Eu não consegui colocar no chat. Gi? Slide? Sim, eu pedi para o pessoal colocar no chat. É esse link que está aparecendo. Quem não conseguir acessar pelo chat, pode pegar esse link encurtado, tá bom? Isso. Então, olha só. O que vai acontecer? Aqui a gente criou como se fosse um espaço, né? A gente criou um mundo para os monstrinhos habitarem, né? Em aprendizagem criativa, a gente chama isso de
e isso é um criador de cenários que a gente chama de Thing Link, que vocês podem criar para os seus monstrinhos. E aí eu vou convidar vocês agora a refletir. Então a gente tem 3 movimentos. A gente tem o movimento de criar, o movimento de refletir sobre o que a gente criou e depois de compartilhar com as pessoas. Então, assim, aqui vocês vão achar 4 tipos de monstrinhos e vocês vão tentar identificar pela sensação que vocês tiveram, né? Então, primeiro aqui, a sensação foi, eu brinquei e me diverti, eu não pensei em nada, só fiz, né? Fui lá e fui por tentativa e erro, fui experimentando. Você clica aqui, tá? Ao clicar, vai aparecer um formulário, ok? E vocês vão responder esse formulário para a gente. A gente pede o e-mail e o nome do monstrinho para depois poder mandar a coleção para vocês. Depois, se você achou legal essa ideia e já pensou, ela fez desse jeito, olha só, tem esse material, tem essa forma de fazer, começou a pensar no como foi feito, se preocupar com a técnica e com o projetar, o construir, vocês estão pensando em replicar a ideia. Então, preencha esse formulário aqui, ok? Depois, se vocês pegaram e vocês, assim, eu quero ver o dos outros. Como é que será que as pessoas estão fazendo? Eu fiz o meu, mas como é que as pessoas fizeram? Aquele que de se preocupar em comparar, em ver outras ideias, tal. Aí vocês vão responder este aqui, tá? Este aqui. Aí, se vocês se focaram na sensação, né? O monstrinho sensível aqui, né? Eu gostei muito. Ou ao contrário, teve uma sensação um pouco mais incômoda ou sombria, né? A gente pôs uma sombrinha aqui. Ou você gostou muito, uma questão mais emocional, ou você não curtiu. Aí você clica e responde esse formulário aqui, tá? Então, eu vou pedir para vocês fazerem essa experiência. E depois, então eu gostaria que vocês preenchessem o formulário. E depois que vocês preencherem o formulário, eu gostaria que vocês... aí vocês têm a galeria dos monstrinhos, que vocês vão compartilhar a foto do monstrinho, ok? Vocês vão clicar aqui e vai aparecer a galeria aqui do monstrinho. Então, eu estou aqui tentando fazer subir o meu monstrinho aqui também, ó. Não é a câmera que eu quero, pera lá. Então, vou escolher um arquivo e vou subir um monstrinho aqui. Cadê meu monstrinho? Aqui tá. Aqui, vou procurar um monstrinho. Não é esse, mas eu vou... monstrinho esse aqui. Tá? Então, vou compartilhar o monstrinho que eu fiz. Tá? Então, e aí o que é legal, vocês podem pôr um coraçãozinho se vocês gostaram, adicionar comentário, e aí vocês vão ver que tipo de monstrinho é o de vocês e vocês vão compartilhar aqui na galeria de monstrinhos, ok? Então, é uma atividade que primeiro vocês vão refletir sobre o que vocês criaram, então vão achar o monstrinho que mais cabe com a sua sensação, comentar, né, preencher esse formulário e depois a gente manda as respostas para vocês e do grupo e depois vocês vão compartilhar a imagem no mural, ok? Então, aí... Gi, você quer comentar alguma coisa? O que é legal, assim, o pessoal pode ir explorando também. Como a gente vai dar um tempinho para o pessoal preencher, se vocês quiserem preencher mais de um formulário, mas o legal é preencher um formulário e depois ir lá para a galeria para já tirar foto do monstrinho e subir o monstrinho para a galeria. Isso que é o mais legal. Se lá no chat tenha o link para a galeria também. Se o pessoal puder colocar o link do Padlet, que está no último slide, lá no chat, acho que também fica bem legal. O pessoal já pode ir acessando e subindo seus monstrinhos.
Mas bom? daqui também dá. Daqui também, dá também aí também. Dá para acessar dos dois jeitos. Olha, já tem monstrinhos, acho que por lá, hein? Olha, já tem os monstrinhos aparecendo. Muito bem, isso aí. Olha só que fofo. Que fofinho. Gostei desse monstrinho. Mostra mais um pouquinho o ambiente, Paula. Só mais um minutinho. Sim. Olha lá. Se você quiser falar um pouquinho do ambiente, acho que é legal. Então, eu tenho usado bastante esses cenários para criar espaços exploratórios, né? Então, você cria essas... é um ambiente que você pode editar. Até vou mostrar para vocês porque é legal vocês saberem como fazer, tá? Chama finglink.com. E aí vocês colocam a tag, né, que é uma informação, pode colocar som, pode colocar imagem, pode pôr link, pode pôr formulário. E aí o que é legal é que vocês criam um espaço para explorar, né? Então, ao invés de ficar... e aí vocês podem colocar informação para os alunos, eles descobrirem coisas, dá para criar histórias, dá para criar... Então, é muito legal. Então, para a aprendizagem criativa, e aí vocês podem adicionar coisas, pode adicionar vídeo, pode adicionar mural, como a gente está adicionando aqui. Então, tudo isso, isso parece que não, mas tem tudo a ver com gamificação. A gente tem uma ideia de gamificação muito daquela competitiva, reativa, de pergunta e resposta. E o caso que a gente está trabalhando aqui é uma gamificação que ela cria cenários, cria histórias, cria a possibilidade das pessoas criarem conexão com as suas próprias histórias, com os seus próprios personagens interiores. Então, essa é a intenção que a gente tem de mostrar uma atividade como essa, né? Deixa eu ver se tem mais monstrinho. Olha só! Olha só que legal, gostei. Tentei, mas não tinha cola. Não precisa de cola, o meu eu fiz sem cola, tá? Olha só! Nossa, que bacana, gente. Feliz. Ó, esse aqui fez um amiguinho. Muito bom, gente. Muito bom. Aí dá uma curtida nos monstrinhos, coloca o que gostou mais, né? Vai percorrendo, olha só. Vamos ver a galeria aqui, né? Então, é legal. MC Monster, ok. Tenta colocar as imagens, gente. Então... Outra coisa que é legal é assim, esses links ficarão disponíveis para você. Então, se por algum motivo você não conseguiu, ou depois você quer criar outro monstrinho, ele vai ficar um link permanente. Sempre que vocês quiserem curtir, colocar a criação de vocês, ele vai ficar aqui tanto do Finglink quanto da galeria de monstrinhos. Ele é para vocês aí, pessoal que está participando hoje. Usem e abusem à vontade. A ideia é que a gente possa encontrar muitos monstrinhos por aí. Ok? Eu até vou mostrar para vocês a questão do preenchimento, até para vocês entenderem qual foi a lógica reflexiva que a gente usou. Vou preencher. O nome do monstrinho é Moodle Max. É a máscara do Moodle, entendeu? O Moodle protetor que nos, né? O meu nome. Ixi, ele pergunta duas vezes. É que é formulário que coleta e-mail. Isso. Aí ele pergunta duas vezes. Ok. Quais elementos que tem no meu monstrinho, tá? Então, que eu quero mudar o mundo. Primeiro que ele tem uma coisa de slime, que ele é bem flexível. Né? Então, ele tem um corpo de slime, então ele tem flexibilidade. Ele tem uma mente iluminada, né? Bem, quando iluminada. Ele tem, né, agora, proteção contra pressão e isolamento, né? Pensei nisso, com as ferramentas virtuais.
Ele tem olhinhos vermelhos, né? Olhos vibrantes. O cabelo não ficou muito bom, né? E tem asas, né? Muito bem. O que ele me ensinou, né? Acho que eu fiquei pensando, né? Como é que o legal é essa questão, né? Como é que eu fiquei pensando assim do como eu me proteger. Essa é a primeira vez que eu pensei isso, da questão da pandemia. O legal é como eu escolhi pela sensação do monstrinho modelo. O que é o monstrinho modelo? É quando eu penso, eu fico preocupado com a técnica do construir, do projetar, né? Você gosta de criar pensando nos processos, nas estruturas. Quando a gente trabalha com aprendizagem criativa, é interessante a gente perceber aquela coisa do como faz, de desmontar o brinquedo para saber como é que ele é feito. É aquela pessoa que pensa por modelo. Ela tenta entender qual é o modelo que está por trás para ela poder ganhar autoria para mudar esses modelos, né? Então, não é aquela que copia o modelo, mas aquela que entende os modelos para poder superá-los, né? Então, você gosta de pensar nos processos e estruturas, presta atenção nos padrões e agora vai até os mundos dos monstrinhos e conheça modelos diferentes. E aí, então, veja, a gente criou meio que uma brincadeira das pessoas se reconhecerem, então, ela fazer um processo de criação que tem a ver com ela se reconhecer e depois olhar para os colegas para ver o que os colegas produziram, né? Então, olha só, vários monstrinhos agora surgindo aqui. Legal. Acho que já dá para a gente comentar um pouquinho, né, Gi? Pode sim. E o que é legal é que a gente trouxe uma proposta também para trabalhar de forma interativa. O Fing Link permite também que o professor coloque tudo que ele precisa dentro de um mesmo ambiente, né? Então, todos os recursos foram colocados ali. Isso ajuda também o aluno que está acessando pelo celular e nesse momento de pandemia e de ensino remoto. Não gasta também tantos dados, ele é um site bem levinho e isso é bem legal também, tá? E dá para criar cenários para ele passear, dá para criar uma cena para outra, é bem legal. Eu acho que agora a gente pode voltar para a apresentação. Ir, né? Vamos lá. Pode ir para a apresentação, por favor? Sim, por favor. Aí descompartilha a tela, Paula. E aí, vamos lá. Agora Então, vocês também podem compartilhar esses monstrinhos também nas redes sociais, tá bom? Se vocês quiserem também colocar no Padlet e também nas redes sociais, né? Hashtag monstrinhos criativos, hashtag gamificação criativa, ok? Ou também a hashtag aprendizagem criativa, tá bom? Próximo slide, por favor. Vai lá, Paula, com você. Então, tem uma questão que eu acho que é muito importante a gente pensar, que é a questão da imaginação, do imaginário. Então, essa questão de atitude de... Quando a gente constrói um monstrinho, normalmente isso tem a ver com a parte da psicologia analítica, teria a ver com as nossas sombras, nossos aspectos incômodos, tal. Mas a gente pode trabalhar isso de uma maneira mais... não que a gente tire a seriedade disso, mas a gente tentar trabalhar isso de uma forma projetiva, né? E uma forma de tentar achar os pontos de conexão e transformação, né? Então, acho que esse é o ponto. E a ideia de imaginação, a imaginação não é só apenas uma questão de... ela tem uma raiz cultural, uma raiz simbólica do imaginário, de coisas, de buscar questões culturais, questões arquetípicas, histórias, né, que a gente precisa aprender a trabalhar. Então, com certeza aqui não veio só questões pessoais, mas veio questões culturais, veio questões que têm a ver com os nossos símbolos, né? Então, acho que isso é uma questão bem importante da gente trabalhar. Quando a gente trabalha com aprendizagem criativa, a gente tem um ciclo. Pode passar no próximo slide? A aprendizagem criativa, ela tem um ciclo, né? Que é, agora, eu estou com dificuldade de enxergar, mas assim, você imagina, você constrói,
você reflete, você compartilha. Então, são assim, primeiro você projeta, depois você faz, depois você, no fazer, você aprende com o que você fez, depois você mostra para os outros e compara. Então, e aí você refaz, imagina de novo. Então, a gente tem esse ciclo. E esse ciclo, ele tem um aspecto pessoal e um aspecto coletivo, assim como a imaginação. Então, o fato de eu estar trabalhando isso com vocês, de fazer vocês pensarem sobre o que vocês fazem, o que vocês gostam, o que vocês sentem, e isso é bem relevante. E isso pode ser levado para qualquer área de conhecimento, né? De trazer um conceito para o aluno. Imagina, por que vocês pensam isso? Agora vamos fazer alguma coisa? Quando ele concretiza num protótipo, ele pensa no fazer. Depois ele compara, depois ele reflete por que ele fez daquele jeito, quais foram as dificuldades, aquilo é comparado com o quê? Então, esse movimento é um movimento muito importante em relação à aprendizagem criativa. Pode passar para o próximo slide. Outra coisa que a aprendizagem criativa tem é os 4 P's, que viraram 5 ou 6, quem sabe, a gente está sempre aumentando esses P's, né? Tem a ver com a questão do projetar, do construir, do trabalhar, entendendo modelos, entendendo aquela lógica do construcionismo, que é o monstrinho modelo. A gente tentou concretizar nessa atividade os P's da aprendizagem criativa. Então, a gente tem essa coisa, a criatividade depende de entender os modelos e melhorar os modelos. Depois, a paixão, né, da emoção, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta, daquilo que que mobiliza nossos afetos, né? E a paixão na aprendizagem criativa é como você desperta a paixão por outros espaços, outros lugares, outras vivências, né? Quando você desperta no aluno o conhecimento pelo novo, né? Então, essa questão da paixão. Outro P são os pares, né? Aprender junto, compartilhar, né? Então, o monstrinho que gosta de conviver, né? Que quer saber o outro, que está interessado em ver o outro. E o outro que é o play, que é a aprendizagem por experimentação, a aprendizagem por, né, o play no sentido não só de jogar, mas do experimentar, do tentar, do vivenciar, né? E a gente tem um 5º P, que eu acho que é importante a gente sempre trazer, né, que é o próximo, né, que é o propósito, né? E a gente sempre pensar o para que a gente faz as coisas, né? Então, se puder passar no próximo slide. A gente tem o propósito. E muitas vezes a gente pensa na questão do propósito, o porquê que eu faço as coisas, mas muitas vezes também a gente faz as coisas para superar alguns incômodos. A gente também é movido não só por aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente deseja, mas também por aquilo que nos incomoda, que a gente tem de superar, transformar. Então, a gente tem que... Por isso que a ideia do monstrinho, o que a gente pode transformar, né? Então, próximo. E aí a gente tem essa ideia que a gente está desenvolvendo uma série de iniciativas que é de gamificação criativa, que é uma gamificação que não é focado só naquela coisa de premiação, de pergunta e resposta, mas de ações que você explora, experimenta, constrói, pensa modelos, repensa modelos, compartilha e faz isso numa ação de vivência, né? Numa ação de brincar, de experimentar. Então, então a gente trouxe vários elementos aqui hoje que vocês podem expandir para essa ação criativa. Pode passar? E uma coisa assim que eu falo, eu gosto muito da questão de contar histórias. O próximo passo seria criar narrativas com esses monstrinhos, né? Então, pegar coisas que a gente... Narrativas, e acho que a gente pode fazer o tempo todo isso, pegar histórias reais, histórias, né, fatos e tudo mais,
e que a gente descobre, né, nessas ações de reflexão, e depois criar em cima delas, né? A Gislaine pode contar o trabalho que ela faz de gamificação criativa a partir de tabuleiro. Você lembra bem, Gislaine, você pode contar mais. Os alunos com quem ela começou a fazer, eles traziam personagens que eram animais ou eram personagens mágicos que representavam eles mesmos. E aí eles iam criando as relações, iam criando as histórias, né? E aí ia negociando os sentidos, né? Ia criando, então, a narrativa de descoberta de si, de inventar, de negociar, de vivenciar e de compartilhar. Então, a gente está sempre criando histórias nesse movimento, né, Gi? Se você quiser falar um pouquinho do joguinho do tabuleiro. Posso falar sim. Então, eu acredito sempre muito, né, nessa questão da aprendizagem com significado. E esse significado que a gente dá à aprendizagem é um significado pessoal, né? A gente vai trazer experiências, vivências daquilo que já foi chamado na escola, de conhecimentos prévios, e eu tenho pesquisado aí na sala de aula como que isso se converge, né? Como que essas questões das experimentações da aprendizagem criativa convergem com os elementos da gamificação, né? Como que essas duas coisas conversam, onde elas se encontram, onde elas têm princípios que são separados e onde elas convergem. E a gente entende, por acreditar que a gamificação é uma experiência, uma estratégia de aprendizagem extremamente significativa, a gente entende que elas convergem exatamente aí, quando a gente está trabalhando por pares, quando a gente está trabalhando por paixão, quando a gente pensa brincando, ou seja, a gente começa a experimentar, testar hipóteses. Então, hoje, quando a gente apresenta essa experiência para você, o mais importante aqui é a gente também estar aprendendo com vocês, estar aprendendo nessa interação, ter esse contato. A gente já nem sabe mais fazer diferente de outro jeito, né? A gente quer, a partir de uma palestra, de uma oficina, também interagir. E isso na sala de aula é muito importante. Então, com a experiência dos tabuleiros, eu sempre acreditei que o estudante, ele precisa ter voz, né? Ele precisa, de alguma forma, estar representado na aula, seja opinando, seja perguntando. E aí, quando eu comecei a trabalhar com tecnologia, eu percebi que isso era muito potente também, não só com geografia, como era a minha área de formação, mas principalmente com tecnologia. E nós começamos a criar jogos e depois aprendemos a trabalhar com gamificação. E a criança, o estudante, para trabalhar com gamificação, ele tem um universo fantástico da cultura infanto-juvenil que a gente pouco acessa, que é dos games, dos desenhos animados, das animações, dos memes, e isso é pouco trazido para a escola. Então, quando você pede para um estudante contar um pouco do que ele conhece, desse universo, desse repertório infanto-juvenil, você vai ter uma riqueza de narrativas que você pode transformar em gamificações muito poderosas, né? Então, seja usando o Fing Link, seja usando um tabuleiro onde eles vão representar, trazer esses personagens vão se encontrar e criar outras narrativas, é uma forma muito potente de permitir que a criança, que o estudante se expresse, que ele melhore seus repertórios, que ele traga esse repertório para a escola, e aí o professor é que vai conseguir fazer esses links. Então, por exemplo, o nosso grande inspirador, né, o nosso desenho de inspiração foi o desenho A Hora da Aventura. Ali tem um enredo tão intricado que fala de um mundo pós conflito nuclear, as criaturas que se formaram, que daria para muitas disciplinas fazerem uma convergência com esse assunto. Então, a gente precisa se permitir e os estudantes também entenderem que esse repertório também é um repertório rico, né? Então, a gente sabe que tem muita criança e muito estudante assistindo. Então, quando a gente cria esses monstrinhos, na verdade, também trazendo esse repertório que vocês já têm aí, que é tão rico, né? E a gente acredita muito que ele poderia ser usado na escola de outras formas, também criando outras experiências que sejam significativas e bastante pessoais. É isso, Paulo? Eu acho que, só complementando, acho que você falou uma coisa muito importante. Muitas vezes, o professor, ele às vezes não presta atenção no universo que esse aluno traz, dessa cultura pop, essa cultura geek, às vezes ele fala, esses desenhos são todos bobagem. Dá uma olhada. Eu sempre falo, primeira coisa, vê como o aluno joga, que você vai perceber como esse aluno aprende. Você vai ter várias pistas,
né? E trazer os animes que eles gostam, os jogos que eles gostam, e tentar criar a partir disso é bem transformador, porque tem o conteúdo, eles gostam porque tem um conteúdo imaginário. E às vezes, mesmo aquilo sendo, sei lá, vocês detectando coisas de consumo, coisa de violência que vocês não gostam, justamente por isso a gente tem que trazer para discutir, para problematizar. Uma coisa que sempre me impressionou na atitude da Gislaine, eu gosto muito de falar isso, quando eu conheci o trabalho dela, o trabalho dos alunos dela, eu comecei a prestar atenção, né? Como é que ela interagia com os alunos e tudo mais. E eu achava muito interessante, porque eles vinham com 1000 ideias dos jogos, e aí ela falava assim, não entendi nada, explica de novo. Não, explica melhor essa parte. E aí, assim, ela fala que ela não entendia mesmo, mas eu tenho certeza que ela se fazia de boba só para o quê? Eles tinham que explicitar melhor as ideias, e nesse movimento de explicitar melhor as ideias, eles percebiam detalhes, eles iam aprimorando a argumentação, aprimorando... Então, assim, eu acho que o professor, a gente explica demais para os alunos. A gente tem que parar com essa cultura da aula, da exposição. A gente tem que trabalhar com projetos, com descoberta, deixar o aluno fazer e pedir para ele ir melhorando o que ele vai fazer. É claro que a primeira vez que ele vai fazer, ele vai trazer aquele repertório que ele tem. E o nosso papel é enriquecer o repertório, fazer novas questões, ajudar ele a problematizar, né? Então, assim, não é já vir com juízo de valor sobre o que ele traz. Mas, bom, por que você trouxe isso? Por que você gosta disso? Mas isso não tem isso? E não dar a crítica pronta, não explicar já dá. Muitas vezes o pessoal acha que crítica é já dar a crítica pronta. Não, mas se a sociedade é assim, você já viu alguém assim, né? Então, acho que a gente tem que ajudar nesse processo de problematização, né, Gislaine? Então, acho que é isso. E coloca o erro, como você falou, sempre achei que perguntar para o aluno e criar essa relação de empatia com ele, de que ele também tem algo a acrescentar à aula e que ele tenha sempre algo a dizer, isso me permitiu ter excelentes experiências ao longo da minha trajetória como professora. Eu sempre trabalhei no ensino fundamental e médio, e essa experiência, posso falar agora até com mais propriedade, porque tenho muitos anos de profissão, me permitiu ter poucos conflitos de violência na escola, ter poucos conflitos com disciplina, porque isso ia criando uma relação de empatia e de cumplicidade muito importante. Então, quando você pergunta para o aluno, é claro, às vezes eu entendia o jogo, né? Às vezes eu não entendia o contexto do desenho, mas eu estava entendendo o que ele queria dizer. Mas, às vezes, de verdade, não era tão claro. E aquilo precisava ser melhor explicitado. Então, quando você faz essa pergunta, me explica melhor, você mostra interesse por esse repertório, nossa, a relação com o aluno ela se estabelece de outra forma, porque ele tem algo importante para te dizer. Porque o adolescente, principalmente, ele sempre acha que a gente não se importa com o que ele pensa. Então, quando você mostra esse interesse, a relação muda a relação. Então, e a gamificação, principalmente as atividades de aprendizagem criativa, elas permitem essa relação de proximidade, de reciprocidade, que às vezes, por conta da pressão dos conteúdos, né, das aulas, a gente acaba deixando um pouquinho de lado. Então, a gente acredita muito nisso, né? Então, a gente tenta trazer todas essas questões. E a gente entende que o erro, ele faz parte importante do processo. Então, hoje, essa apresentação que a gente fez para vocês, está fazendo com bastante carinho, está se divertindo, ela já partiu de outras experiências que foram melhores, que foram piores, e com certeza a gente vai fazer essa hoje e vai aprimorar, até que isso aqui já não exista mais e apareça outra ideia. Né? Então, eu vou me alimentando muito na Paula, a Paula se alimenta muito comigo, a gente tem uma rede, né? Tanto a rede de aprendizagem criativa como a rede de gamificação criativa, a gente se alimenta com outros colegas que vão também criando experiências novas e essa troca só enriquece. E a gente precisa trazer isso para a escola. Tá E vale a pena destacar que eu estou agora recebendo os alunos que foram da Gislaine, né? Do ensino básico, e eu vou te falar, essa metodologia transforma, a gente recebe alunos que têm postura protagonista, que são cientistas
impressionantes. Meu aluno de iniciação científica, que foi aluno da Gislaine, é muito melhor do que a maioria de alunos de doutorado que eu já tive. Assim, ele já traz essa postura de questionamento, de construção, de análise, né, de postura exploratória, que é muito difícil você desmontar, porque aquele que vem do ensino muito tradicional, ele vem todo quadradinho, né, e ele não tem essa postura de criar, de não ter medo de errar, né, de questionar. Então, acho que é uma diferença enorme e tem que começar na base, gente, tem que transformar. Então, acho que eu fico feliz da gente ter essa parceria, porque a gente acaba, né, construindo, né, Gi? Acho que é isso. Pode continuar. A gente passa os próximos slides ou você quer? Isso. Sim. Pode passar o próximo slide, gente? Está terminando. Framework. Assim, só para destacar, a gente tem, a gente constrói ações de gamificação, como a Gislaine falou. A gamificação é uma estratégia pedagógica, ou seja, são elementos dos jogos que a gente traz para a nossa prática, né? Então, ao invés da gente explicar, a gente faz desafios, oferece um cenário para ele explorar, tal. E tem 3 elementos. Então, eu tenho alguns frameworks que eu criei. O que é framework? É um modelo para ajudar a criar essa estratégia. E tem 3 elementos que são fundamentais na criação dessa gamificação, ou mesmo de jogos. Um é pensar de como é que a gente cria uma imersão, né? A gente cria cenários, narrativas, personagens, que a pessoa entre na história. 2 é a agência, é o que o aluno vai fazer. Então, eu posso ter uma agência muito limitada de pergunta e resposta. Eu tenho uma agência que eu escondo várias coisas que ele tem que descobrir, ele tem que relacionar várias coisas, ele tem que achar senhas, ele tem que comparar uma coisa, ele tem que compartilhar, ele tem que conversar com alguém para descobrir uma coisa. Então, são agências mais complexas, né? Então, a agência é o que o aluno faz, e ela tem que ser coerente com o meu objetivo de ensino, minha competência que eu quero desenvolver. Então, isso tem que estar... E a outra coisa é o que a gente chama de diversão. A Gi está falando o tempo todo, a gente tem que se divertir. A ideia de diversão, para mim, diversão é uma outra versão. É tudo aquilo que nos tira do lugar comum, né? Diversão vem da palavra diverso, de outra versão. Então, tudo aquilo que nos tira... Então, a gente tem que, na hora de pensar num jogo, quais são os momentos que a gente vai provocar o aluno a pensar de uma forma diferente, assumir um papel diferente do que ele está acostumado, a provocar, qual tensão que a gente vai criar. Então, esses pontos são importantes também na hora da gamificação. E os monstrinhos são bem tensionadores, né? Pode passar o próximo? E nesse movimento, assim, como a Gislaine falou, foi todo um aprendizado que a gente teve. Então, assim, a gente já fez muitas gamificações, muitos jogos, né? E a gente foi aprendendo o que nesse caminho, né? Como é que a gente constrói trilhas, como é que a gente mapeia os processos, né? Faz os registros. Isso é importante, gente, para o aluno perceber os caminhos que ele fez, os tipos de narrativa, as formas de mapear e relacionar com as competências, né? A forma de criar profundidades de níveis de informação, as camadas, tudo isso a gente foi construindo pensando na gamificação. Então, gamificação não é template, não é modelo pronto, não é pergunta e resposta, não é premiação. Gamificação é formas de eu perceber, de eu experimentar, de eu brincar, de eu assumir papéis, ter alguma valoração. Então, eu posso ter lá uma medalhinha, tudo bem, desde que aquilo mostre o que eu aprendi, o que eu entendi, né, que seja um símbolo que faça sentido dentro daquele contexto. Então, acho que isso que a gente tem que avançar de muitos modelos por aí. Próximo. Acho que agora
Você finaliza aí, Gi, por favor? Finalizo, pode deixar. Então, o que a gente acredita, né? Então, essa experiência que a gente trouxe para você tem 3 princípios da aprendizagem criativa que a gente acredita muito, que foram cunhados pelo professor Mitchell Resnick, do livro O Jardim da Infância ao Longo da Vida. Ele fala o seguinte, que a gente deve apoiar pisos baixos e tetos altos. O que quer dizer isso, né? Que ao desenhar novas ferramentas, novas estratégias de aprendizagem, a gente tem que proporcionar piso baixo. O que é isso? Tem que ser uma atividade que permita que todos acessem. Então, que ela não tenha degraus, que ela seja muito próxima do solo. Então, foi o que eu falei, os materiais que nós usamos aqui vão de alguns mais complexos, mas outros mais simples, porque a ideia é a gente pensar no nosso monstrinho. Não é criar um monstrinho super elaborado, com efeitos especiais, mas a gente pensar no nosso monstrinho e trazer significado para ele. Então, é uma atividade de piso baixo. E também apoiar tetos altos, ou seja, que eu permita também que aqueles alunos que tenham uma complexidade maior de pensamento, que eles tenham outras experiências, que eles tenham outras vivências, que eles tragam isso para a escola também, né? Então, que eles possam também ampliar, né? Ter um nível de complexidade que vão ampliando esse conhecimento. E a gente permite conviver no mesmo espaço crianças que precisam de um auxílio maior, que precisam de começar de uma forma mais simples, até atividades mais complexas. Então, quando a gente permite que esse aluno traga um repertório que usualmente não é usado na escola, a gente está apoiando tetos altos, né? Que ele traz outros conhecimentos que vão me desafiar a entender essas outras lógicas, né? Entender, por exemplo, o mundo, a questão nuclear a partir de um desenho animado. Isso é complexidade, tá? Então, o professor diz muito isso. E também ele fala o seguinte, para a gente ampliar as paredes. O que é ampliar as paredes, né? Então, a gente tem sempre que pensar o seguinte, como podemos desenhar tecnologias, experiências, né? Que atraem e engajem todas as crianças, não só aquele modelo de aluno todo certinho, que tenha rotina de estudo. Claro, isso é ideal, mas como que a gente cria tecnologias e abordagens que incluam todas as crianças, desde as que tenham mais dificuldade, daquelas que têm um pensamento mais complexo, que é aquela que acessa outro repertório. Desenhando paredes amplas, né? Então, que permita que a criança faça diferentes caminhos. Então, acho que um exemplo que vai muito ao encontro das pessoas da nossa idade era quando a gente resolvia contas de matemática. Então, às vezes, o professor ensinava daquele jeito, e às vezes o pai da criança traz de uma outra forma, a própria criança tem uma outra maneira de representar, de fazer a representação dos números, e a gente precisa entender que também são caminhos possíveis. Então, às vezes, para um mesmo problema, a gente tem diferentes soluções. Então, a gente precisa permitir que essas paredes sejam amplas para que todos possam caminhar com ela pela abordagem que melhor lhe cabe. Né? E desenhando espaços para explorar e não uma coleção de atividades específicas. Então, foi isso que a gente tentou trazer para vocês hoje. Adaptamos atividades que a gente fazia no presencial, tanto em relação à aprendizagem criativa, essa atividade, as primeiras vezes que nós fizemos dos monstrinhos, ela foi em momento presencial, em grupos pequenos, depois ela foi adaptada para grupos maiores, né, para em grande escala, a gente fez no Outro Inova, presencialmente. Agora a gente se propôs ao desafio de trazê-la para um ambiente virtual, então a gente já trabalhou com ela com QR Code, com links, agora a gente trouxe uma outra ferramenta que é o FingLink, e nessa apresentação a gente também tentou partir de algo simples. Se você não tiver um FingLink para trabalhar com as crianças, trabalhe com cartinhas, trabalhe com links, trabalhe no chat, né? Então você pode adaptar essa atividade para as mais diversas maneiras. O que a gente trouxe aqui foi uma forma de entender que a gente pode fazer isso de diversas maneiras, né? Então, e não trazer nunca nada extremamente fechado e pronto, permitir esse protagonismo, permitir essa autoria dos estudantes, permitir essa fala do estudante. Ele sempre tem muito a nos oferecer. Ao longo da minha carreira, né, e acho que da Paula também, a gente sempre aprendeu muito com os estudantes, tá? Então, a gente queria muito aí, passa o próximo slide para a gente, por favor, que vocês fossem lá para a nossa galeria, refletissem aí o que vocês aprenderam, o que vocês recriariam com essa atividade, que outras estratégias vocês criariam a partir disso.
coloquem lá no nosso Padlet, continuem usando aí o Fing Link, entrem em contato com a gente e... próximo slide, por favor. A gente gostaria muito que vocês fizessem parte daquela galeria que a gente colocou. E aí, enquanto vocês vão subindo a esses monstrinhos, ou finalizando os monstrinhos de vocês, a gente gostaria que o professor nos falasse um pouquinho das dúvidas que tem aí no chat. A gente gostaria muito de... A gente tem uns minutinhos ainda, a gente pode tirar essas dúvidas. Né, Paula? Acho que pode ser legal pensar aí o que o pessoal achou, se tem alguma dúvida. Acho que seria bem legal agora a gente saber o que vocês acharam aí dessa experiência. Muito bem, professora. Olha, na verdade nós temos muitos elogios aqui por parte dos colegas professores, né? Então, a gente tem o pessoal aqui, a professora... Perdão, é o professor Ademar, aqui da PEI Cícero Ramalho. Temos aqui a professora Maria da Penha, todos eles elogiando bastante. Nós temos aqui a professora Marlene também do Wilson Rachid. Tá, a gente tem bastante elogio, aqui até agora não surgiu dúvida não. Eu tive uma dúvida no começo de um educando, se não me engano Felipe, que ele queria saber se era possível fazer um monstrinho com massinha, mas eu acho que depois vocês esclareceram, né, que era com o que tivesse à mão, né? A gente nem trouxe massinha, porque a gente falou, a massinha pode, claro, com massinha com slime. Eu falei assim, a gente tentou priorizar um pouco essas coisas que estariam mais à mão, né? No caso, potinho de sorvete, canetinha, coisas assim dos materiais não estruturados. Mas os monstrinhos, como eu falei no início, eles não têm limite. Eles não têm nenhum compromisso com beleza. Eu acho todos os monstrinhos lindos, mas eles não têm compromisso com essa beleza, com essa estética pré-estabelecida pela sociedade. Eles podem ser gordinhos, baixinhos, magrinhos, grandes, pequenos, eles podem fazer grandes estruturas, pequenas estruturas, então massinhas também são super bem-vindas, aqueles brinquedinhos parecidos com o Lego ou próximo disso. Eu gosto muito nas minhas atividades com o tabuleiro, por exemplo, trazer brinquedos que eu vivo arrecadando brinquedinhos que não são usados mais. Então, brinquedos pequenos, aqueles que a gente não utiliza. Então, os professores, uma dica para os professores, eles podem, inclusive, criar um arsenal de brinquedinhos, desse que vem nesses chocolatinhos, que às vezes depois a criança brinca e já joga fora. Isso cria uma variedade de ideias que, às vezes, para a criança, o que a gente tem na escola hoje, né? Como muitas vezes a criança ela não é convidada a criar, ela chega no ensino fundamental 2, por exemplo, ela não se sente mais capaz, e isso é muito triste. Então, é importante trazer esses elementos que vão dar pontes, né? Então, eu trago um brinquedinho de um chocolate, eu trago um brinquedinho, sei lá, do meu filho, que ele não usa mais e que eu posso deixar pintar e tudo bem. Então, eu posso trazer esses elementos que ajudam a ter pontes para ter ideias, né? Que se eu chegasse aqui e falasse, gente, vamos criar um monstrinho, talvez vocês falassem assim, mas do quê? Partindo de onde? E aí, quando eu trago, olha, você pode pegar um potinho de sorvete, você pode pegar uma bolinha de isopor, você pode pegar uma tampinha de shampoo, você vai criando pontes para a criatividade. E quanto mais você for elaborando isso, melhor. E se vocês olharem ali, olha, a gente já fez essa atividade muitas vezes e fez algumas galerias. Você nunca vai encontrar um monstrinho igual ao outro. Então, não precisa ter esse medo também. Ah, mas se eu mostrar um exemplo, se eu mostrar um modelinho, ele vai copiar. Acaba que nunca acontece. Então, as pessoas acabam fazendo criando outras referências. Então, a massinha, ela é super bem-vinda, Felipe, e a gente vai ficar esperando você trazer essa massinha aí para a nossa galeria. Eu quero ver, hein? Coloca lá, professor, coloquei a minha massinha lá, meu monstrinho de massinha. Eu tenho aqui um comentário da professora Silvana, que ela colocou assim, os monstrinhos podem ser também trabalhados com atitudes socioemocionais, né? Interessante isso. Sim. Paula, pode falar. Fala você. Completamente. Acho que essas atividades que a gente chama de projetivas, elas são boas para ajudar as pessoas a falarem sobre o que elas sentem, sobre as dificuldades. Então, assim, é uma atividade muito, muito... Porque quando você... isso são em técnicas terapêuticas, isso acontece muito. E a gente precisa muitas vezes falar de certos sentimentos, e para não pessoalizar tudo,
quando a gente constrói um personagem, a gente concretiza aquele sentimento numa construção externa, a gente ajuda a refletir sobre. Então, é uma proposta muito interessante. Eu acho que pode ser um caminho bem legal mesmo. A gente tem aqui a professora Ariana, que ela quer saber onde ela pode pesquisar mais sobre gamificação. Eu vi que a professora que está participando aqui, a Paula, tem alguns artigos a respeito, né? Eu dei uma pesquisada, mas a professora pode falar com mais propriedade. Eu acho que a gente tem, né, um artigo sobre a gamificação como política, né? Tem um artigo nosso que a gente mapeou dos professores usando a gamificação. Tem o livro Gamificação em Debate, que tem um artigo meu, que é um livro organizado pela professora Lúcia Santaella, que tem vários autores reconhecidos que falam de gamificação. Tem o próprio trabalho da Gislaine, né, com o tabuleiro, tem muito que saiu na revista, né, de aprendizagem criativa, né, Gislaine? Também é algo que que inspira isso. E a gente ainda não escreveu sobre essa experiência, ainda tá, a gente faz há muito tempo, né? A gente está ainda coletando alguns dados e precisa construir, mas os princípios estão todos nesses artigos. A gente está agora aprimorando mesmo. Tem esse trabalho na revista de aprendizagem criativa, tem essa experiência, mais 7 experiências que foram reconhecidas internacionalmente. Tem esse trabalho, né, que a gente, por conta dessas experiências, a gente ajudou, né, a implantar uma política pública de gamificação, né, então hoje faz parte da gamificação, faz parte do currículo da cidade de São Paulo, a gamificação. E aí, só voltando um pouquinho nessa pergunta sobre as competências socioemocionais, é bem legal, sim, trabalhar os monstrinhos, só que é importante, assim, sempre estar muito cauteloso, né, em relação ao que o aluno vai trazer, porque você pode também trabalhar com a ideia, com emoções e sentimentos que a gente tem que estar bem preparado. Então, assim, tem que levar mesmo para essa questão da interação, da leveza, do autoconhecimento. Isso é sempre muito legal quando a gente vai trabalhar com essa questão das competências socioemocionais, mas é super bem-vindo. E a gente tem também um site da nossa experiência junto com os nossos amigos, que é o Game Out. Lá tem vários frameworks que a Paula tem feito, né? A gente tem colocado lá essa experiência. Logo, essa experiência dos monstrinhos, ele vai estar na galeria da aprendizagem criativa. Assim que ela for lançada, a gente vai ter lá no site também da aprendizagem criativa essa experiência. Então, são lugares que vocês podem acessar, sim. E sempre tem também o nosso contato, a gente está sempre aí disponível para responder para vocês. Mais perguntas, professor? Na verdade, temos muitos elogios aqui. Teve uma professora que eu não entendi bem a pergunta, mas estava relacionada à questão de utilizar links internos. Acho que é assim, desenvolver o jogo e colocar links de fora. Mas eu acho que o que vocês fizeram aqui foi uma sugestão, né? Dá para trabalhar de diversas formas, né? Eu não entendi realmente o problema. A gente pode ter várias possibilidades, né, de criar e reaproveitar material. A gente trabalha na aprendizagem criativa, e na ideia de educação aberta, que a gente também milita bastante, essa ideia de remixar é muito importante. A gente faz muito pouco, né, de pegar um material e transformá-lo. É claro que a gente tem todo o cuidado, por exemplo, essa plataforma, o ThingLink, tem várias imagens que as pessoas produzem e deixam disponíveis. E também a gente trabalha, eu pego muitas imagens 360 no domínio público, né? Então a gente faz. E a gente vai incluindo, o próprio ThingLink, você pode colocar o formulário, pode colocar o Padlet, você vai embedando ferramentas externas. Tem uma que faz também pequenos puzzles, pequenos quebra-cabeça, e dá para criar. Além disso, nesse site que a Gislaine falou, gameout.com.br, a gente usa
esses cenários, a gente faz um outro tipo de gamificação que a gente faz o escape room. Então, tem uma fórmula de desenvolver escape room, que você vai montando cenários. Tudo isso é aberto. O que a gente usa muito é coisas disponíveis, abertas. A gente se preocupa com o direito autoral. Então, a gente usa material que é colocado para domínio público. Então, assim, e é isso. A gente vai... na verdade, o Fingering é um grande hub, um grande conector. Eu falo que é um grande hipertexto. Você faz um cenário e vai criando as histórias, vai colocando as etiquetas e agregando recursos. E aí vai construindo uma narrativa. Então, é muito isso que a gente faz. Então, a gente não faz algo muito programado. Tem uma série de plataformas de jogo mas você fica muito preso a um template de pergunta e resposta. E é tudo que a gente não quer fazer. A gente quer cenários para explorar, para descobrir, para criar, para construir histórias de várias formas, criar narrativas e trilhas. Então, é isso que a gente tem. Então, a gente tem lançado mão dessas ferramentas que criam autorias hipertextuais para fazer esses jogos. Então, é isso. E aí, Paula, aproveitando esse link, falar um pouquinho, né, que a gente entende como gamificação que não é a criação de vários jogos, apesar da gente chamar de gamificação de jogo, né, a gamificação não é você criar jogos, um conjunto de jogos, ou colocar os alunos para fazer jogos e chamar de gamificação, né? A gente entende que o jogo faz parte da gamificação, sim, mas o jogo, ele traz um produto fechado, com pergunta e resposta, onde o adolescente, a criança, ele só interage com aquilo que está proposto. O jogo, ele é mais reativo, né? Então, assim, a pessoa usa e tem uma resposta pré-definida. A gente entende que a gamificação é uma experiência que vai ser construída. Então, ela é sempre autoral, ela é sempre protagonista e ela é sempre inovadora no sentido de que ela é original, vamos dizer assim, inovadora não, ela é original. Então, ela é sempre a partir de algo, de um contexto que você mapeou e você vai criar essa experiência. É muito mais interessante, a gente sabe que esse às vezes é um grau mais difícil, mas é muito mais interessante quando você chama o aluno para criar essa gamificação. Quando você revisita, por exemplo, Caça ao Tesouro. A Caça ao Tesouro é os primórdios da gamificação, né? Então, você chamava as crianças, esconde um brinquedo, esconde um recurso, e você cria situações onde as crianças possam buscar. Isso é um princípio da gamificação, porque você está brincando com uma experiência. E aí você, junto a isso, o que você coloca? Você coloca uma narrativa, né? Então você pode criar essa caça ao tesouro com uma narrativa. E aí é isso que a gente vai chamando de camadas. Você vai inserindo outras camadas. Então, se o professor fala, nossa, mas eu não vou conseguir usar um Finglink, um Google Forms ou algo assim, então comece com uma caça ao tesouro, começa com algo mais simples, comece com algo que pegue um elemento que é a narrativa, ou um elemento que é a imersão, e vai aprimorando esses elementos, né? Sempre, e aí onde a gente entende que as duas abordagens se convergem, sempre tendo aí os 4 P's, a espiral da aprendizagem criativa como um pressuposto, né? Do imaginar, do criar, do inventar, do refletir, e os P's, né, que é trabalhar com pares, trazendo significado, pensar brincando, né, então se permita, nossa, mas se eu fizer isso aqui e der errado, se permita experimentar e ver esse resultado, né, estabelecer essa relação mais aberta. Eu acredito que os alunos que estão nos assistindo, se já tiveram essas experiências, porque a gente sabe que tem vários professores que já fazem gamificação, eu acredito que eles vão gostar também de aprender dessa forma, né? Que é uma abordagem que realmente, como a Paula falou, muda as estruturas, muda a maneira como você entende o conhecimento. Se tiver mais perguntas, como que está o tempo? Acho que temos ainda um tempinho, né? 5 minutinhos, então... Se vocês quiserem mais perguntas. Eu acho que dá tempo só para mais uma, né, Paula? Acho só. Estou vendo aqui se eu encontro mais alguma aqui. Mas, assim, no geral, muitos elogios, né? Porque o pessoal sempre pensa nas limitações e tal que eles têm, né? Porque, assim, a gente tem que pensar na diferente clientela que a gente tem, né? Que é muito heterogênea e tal.
mas eu acho que ficou bem claro aí, viu? Até agora, por aqui, só elogios. Acho que quando a gente pensa na lógica que está por trás da gamificação, a gente faz com o que a gente tem na mão, né? Então, assim, quando a gente fez as primeiras experiências, quando a Gislaine estava na Secretaria Municipal e que eu ajudei alguns processos, a gente fazia coisas como o pessoal falou, desplugada, até sem tecnologia digital, para usar com qualquer realidade. Então, às vezes a pessoa fala, mas qual plataforma você usa? Eu falo, o que tiver. Então, assim, muitas vezes uma história bem contada, né, a estrutura do desafio é muito mais imersivo, né, do que eu ter a última tecnologia, a realidade virtual. Não, a gente faz, por exemplo, se não tiver o Fing Link, a gente faz com PowerPoint, põe o link no PowerPoint, cria uma imagem bem legal no PowerPoint. Eu faço RPG com os meus alunos em webconferência há quase, sei lá, não vou dizer, é mais de 15 anos, gente. O primeiro curso de design educacional foi em 2004. Né? Então, põe aí, 16 anos. E eu fazia com texto, mandava imagem. Depois a gente começava a fazer o PowerPoint de cenário e falava assim: o que vocês fazem agora? E, né? A gente tinha, na década de 80, tinha RPG só com texto, né? Então, assim, a gente pode fazer. A imaginação ela é muito mais poderosa que a sensação. Então, quando a gente cria uma boa história, uma boa narrativa, envolve os alunos pra caramba, dá para fazer jogo no WhatsApp, né? Chega nesse nível de. Então, acho que a gente tem que desenvolver essas habilidades de contar boas histórias e fazer bons desafios. Esse acho que é o segredo. Enquanto a professora estava falando aí, desculpa, surgiu aqui uma pergunta que eu acho que meio que já foi respondida. Mas, se tiver algum site, a professora Elisângela está perguntando se tem algum site que vocês indicariam, assim. Né? Apesar que já foi respondido aí que pode ser feito de diferentes formas, mas a pergunta está feita. A gente vai deixar na nossa última telinha, a gente deixa para vocês esses links, eu deixei lá. E pegando um pouquinho isso, obrigada. Então, pegando um pouquinho isso que a Paula falou, então a gente vai deixar um desafio para vocês aí. Se vocês gamificarem aí os monstrinhos, então, por exemplo, os alunos criaram os monstrinhos, vocês lançam um desafio desses monstrinhos, sei lá, acharem aí a cura para o Covid, terminar com os incêndios da Amazônia. Então, assim, se vocês criarem desafios onde essas criações já possam ser inseridas, de repente vocês vão ter histórias aí maravilhosas. E se vocês pedirem para os alunos criarem desafios dentro dessas escolas, dessas histórias que eles criaram, vocês vão se surpreender com os resultados. E aí, nesse sentido, você vai inserir tanto aquele aluno que escreve, que já está alfabetizado, tudo, como às vezes aquele aluno que não escreve, mas ele pode ser que oralmente ele se expresse muito bem. A gente tem muito essa realidade na escola, né? Então, queria aproveitar, não sei se a Paula quer falar mais alguma coisinha, a gente já está quase finalizando. Queria agradecer imensamente o convite, dizer que foi uma experiência maravilhosa, que a gente adorou os monstrinhos, adorou vocês poderem contribuir com a gente, com esses monstrinhos, com a nossa galeria. Ela vai estar à disposição de vocês, que a gente está aí sempre também à disposição para dúvidas, para entrar em contato. A vida é corrida, mas a gente sempre dá um jeitinho. E dizer que foi muito bom e que a gente aprendeu bastante, que com certeza a partir dessa a gente vai fazer outras experiências, tá? Paula, quer falar alguma coisinha? Nossa, eu só queria agradecer e falar assim, gente, a gente só aprende fazendo, né? Então, assim, convida o aluno para ajudar, sabe? A gente tende a falar, a gente precisa fazer. Então, o professor põe uma carga nas costas, tem que fazer tudo perfeito. Não, faz junto, convida o aluno para te ajudar, convida ele para fazer para os outros alunos, isso muda a relação, tira o peso das suas costas, ele ganha autoria. Então, acho que a gente precisa fazer mais isso, colocar o aluno
no nosso, né, no nosso apoio e não, né, fazer tudo para ele, né, antecipar o que o aluno vai fazer. Essa é a diferença que eu acho que a gente traz. Então, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, pela parceria, Gislaine. Débora, muito obrigado pelo convite, toda a equipe do Centro de Mídias, parabéns pelo trabalho. E professores, vocês são guerreiros, alunos também, né? A gente enfrentando um leão por dia. Parabéns. Obrigada, gente. Um beijo. Muito bem, nós então aqui agradecemos, né, as professoras, professora Paula e professor Gislaine, agradecemos a participação dos educandos e também dos queridos professores da rede. Até mais.